Olá, amigos do meu canal. Espíritos não existem, né? Espírito, reencarnação, etc e etc, né? Nos vídeos anteriores aqui a gente falou muito sobre isso, sobre pactos, né? Macumbas, espíritos, incorporação e essas coisas todas aí que a gente ouve falar aqui no purgatório, que é a Terra, né? Então a gente fica assim meio sem saber o que acredita, né? O que a gente pode acreditar ou não. É pacto com o diabo, pacto com aquilo, pacto com, né? Então quando a gente fala em pacto, a gente já pensa logo no Satã, né? Diabo, Lúcifer, capeta, essas coisas aí e tal. Então, como que a gente faz um pacto, né? Eu estudei vários vídeos aí da internet aí ensinando a fazer pacto com isso, pacto com aquilo, pacto com o diabo, pacto não sei do que, chamar não sei do que, fazer não sei do que. Eu vou explicar para vocês o que acontece com as igrejas, inclusive a minha igreja católica, que não explica pra gente um certo detalhe que em sonho foi passado para mim, não sei por qual motivo, de repente que é pra gente ficar ligado ali na igreja, ali como se estivesse sempre precisando da igreja, né? É como se fosse um político que não vota a lei para você sempre precisar dele. Entendeu o raciocínio? Então, não existe um pacto quando você vira pro diabo ou para Deus, ou seja, para quem quer do mundo astral que você queira fazer um pacto ou contrato, que você quiser colocar o nome, né? Se você quiser coisa fácil, deixa eu só te explicar uma coisa, a gente só consegue as coisas na vida trabalhando e com honestidade. Mas existe uma ligação que você consegue fazer com o plano astral pedindo uma força extra. Existe sim, tá? Isso aí é fato. Só que antes de você fazer essa ligação, que eu inclusive vou ensinar você a fazer uma, que eu ainda não fiz esse ano ainda, eu vou fazer. Eu vou ensinar você a fazer uma com Deus, porque Ele é o superior. Tá achando que eu vou ficar conversando, né, com a boiada, patrão? Eu vou logo no rei, negão. Eu vou no dono da boiada. Não vou ficar conversando com a boiada. Você vai fazer um pacto com o diabo? É boiada, patrão. O diabo tá abaixo de Deus. Faz pacto com Deus então, cara. Mata. Pois eu vou ensinar. Então, quando a gente faz um pacto, a gente não pode fazer um pacto pensando só em grana. Ou só então. Quando você faz um pacto, você tem que pensar na sua saúde, porque adianta você ter dinheiro se você não tiver saúde? Não adianta nada. Tem coisa que o dinheiro não compra, e a saúde é uma delas. Quando você for fazer um pacto, que eu vou ensinar você a fazer um pacto com Deus, ou então se você quiser fazer um pacto com o próprio diabo, você consegue fazer também. Mas eu não vou ensinar aqui não, viu? Porque eu não... Sinceramente, sou completamente contra. Porque eu acho que você vai passar mais tempo no purgatório, no inferno. Mesmo que você não fique lá pela eternidade, que alguém pode ir lá te resgatar, como eu já falei em vídeos anteriores aqui, se você fizer um pacto, você vai ter uma permanência bem maior lá. É como se você trabalhasse numa empresa e ficasse na empresa 20 anos e o outro ficou só um ano, né? Se for uma empresa ruim, imagine você aguentar uma empresa ruim 20 anos. É o pacto que você fez, você assinou e tal. Então, quando você for fazer um pacto, você tem que pensar na sua saúde, você tem que pensar na sua situação financeira e na sua principal também, felicidade. O que adianta você estar aqui no purgatório se você não tem o mínimo disso daí, né? Tanto a saúde quanto o dinheiro e a felicidade, elas estão juntas, a gente precisa delas. Não tem jeito de você sobreviver sem elas. Então, quando você fizer um pacto, a primeira coisa que você tem que se organizar, o que você quer para a sua vida aqui no purgatório. Você quer ter uma passagem aqui realmente só de grana, para depois você se lascar lá no inferno há um bom tempo, se não for pela eternidade? É difícil você pensar assim, é complicado. Então, quando você pensar em fazer o pacto, você tem que ter coisas. Só que as igrejas não passam isso pra gente. Foi passado para mim esse sonho. Por exemplo, eu sou da igreja católica. Quando a gente está na missa, né, assistindo uma missa, o que acontece ali?
tem um nome que eles dão ali e tal, na hora que o padre levanta ali o pão, o cálice, o vinho e conta toda aquela história, né? Todo domingo, toda aquela história que aconteceu lá com Jesus Cristo na hora da ceia, né? Passando pra gente de novo o que foi feito e tal, aí depois pega, aí a gente entra na fila lá e recebe lá o corpo de Cristo e tal. Muito bacana isso e tudo mais. Então, para que isso continue, que a gente entenda o que houve na época, a gente tem que ter uma ação visual, correto? Correto. A gente imagina, quando a gente pensa na missa, a gente imagina de cara, o padre, né? Todo vestido de branco, com os coroinhas, com os coroinhas, com os ajudantes da igreja, né? Que eles chamam de irmãos disso, irmão daquilo e tal. E aí o que acontece? Na hora que você está vendo aquilo ali, você está imaginando como se fosse um filme o que houve na época de Jesus Cristo. Então aquilo está sendo repassado de novo, uma coisa visual e material também, né? Material, não é dinheiro não, viu? Material. Aliás, é uma coisa muito complicada. Quando a gente fala assim, é dinheiro. Quando a gente faz assim, gente, é material. Então o que acontece? Naquele momento você está... realmente é o que a gente imagina, né? Para acreditar que aquele pedacinho de pão feito de trigo vai entrar na sua boca como se fosse o corpo de Jesus Cristo. Quer dizer, a gente inclusive imagina que aquele padre que está ali, ele está apto, inclusive espiritualmente, uma pessoa idônea, uma pessoa de Deus, uma pessoa que representa o mundo espiritual naquele lugar. Então sim, aí ele pode né, dar a bênção lá na hóstia, que a gente chama de hóstia, e você, né, ingere como se fosse o corpo de Cristo. É assim que funciona na igreja católica, é assim, e tem algumas igrejas que seguem mais ou menos o mesmo plano, mas muda um pouquinho, tal, mas é a mesma coisa, né, a mesma coisa. Então o que acontece? O pacto não é diferente. Você precisa de uma coisa material, né? Foi me passado em sonho. Você precisa de uma coisa material para concretizar o seu pacto. Você não consegue fazer pacto nem com o diabo e nem com Deus se você não tiver aquilo que você quer escrito. É como se fosse uma assinatura, né? Para você ter um contrato de aluguel, você tem que assinar e tem que ir no cartório reconhecer firma. Concorda? Concorda. E no plano espiritual, de uma certa forma, quando você quer uma coisa muito a mais, é do mesmo jeito. Só que o que as igrejas pregam pra gente, independente de qual ela seja, tanto católica quanto evangélica, quanto qualquer outra igreja no mundo terreno, aqui no purgatório, prega pra gente que a gente tem que sentar, a gente tem que orar com muita fé e pedir e tal. Aceite Jesus que vai mudar a sua vida. Não estou desmerecendo, viu, gente? Só estou colocando aquela forma que a gente vê que tem umas pessoas bitoladas, né? Você vê na igreja católica uma galera bitolada em ficar babando padre. Você vê igreja evangélica, uma galera bitolada em ficar tentando fazer a igreja ficar cada vez mais rica, porque a pessoa de repente está cada vez mais pobre, né? E pega parte do salário e doa e tal. Quer dizer, complicado. Então o pacto também tem que ter essa papelada toda. Tem que ter. E é como se fosse assim, ó. Você só consegue ter um contato direto se você tiver a fé. Em primeiro lugar, a fé é o número, né, de ligação. Quando você vai entrar em contato com o mundo espiritual, a primeira coisa que você tem que ter é fé, né? Agora, se você quer entrar em contato com o diabo, fica à vontade, patrão, Lúcifer, capeta, o que vocês acham aí que deve colocar e tal. Aí o pessoal aqui na Terra começou a fazer uns mitos, hein? Todo mito, tá? Illuminati. Aí o pessoal fala que o pessoal da maçonaria é seita satânica, né? Quer dizer, a gente tem que estudar profundamente para saber o que é satânico ou o que não é satânico. Então, seitas... quando a gente pensa na palavra seita, ela fala a gente pensa logo no diabo, logo no capeta.
né? Que não vão fazer parte de uma seita. Então, quem é da maçonaria deve ouvir isso direto, né? Ah, quem é maçom fez parte com o diabo, isso não é de Deus, não. Você sabe o que acontece lá dentro? Eu não sei, portanto eu não posso falar, né? Se é ou não é. Vejo coisas que algumas pessoas de maçonaria, que faz parte de maçonaria, os maçônicos fazem, que eu acho muito bacana, interessante, de ajudar, eles tem uma coisa assim de ajudar e tal. Também vejo coisas também ali que são, né, se não for, é como se fosse uma coisa assim, se não fizer parte ali, tá fora, e quem tá fora não tem que ajudar só os que estão dentro. Quer dizer, se tiver um carro na estrada quebrado e passar um cara da maçonaria e ver lá um símbolo da maçonaria, ele para ali, ele dá a vida para aquilo ali, né? E se vier um carro quebrado ali que não tem símbolo nenhum da maçonaria, que é geralmente aquele olhinho, aquela, né, aquela piramidezinha, bababá, bababé, aquelas, né, aqueles símbolos da maçonaria, etc, etc. Quem é maçom sabe como é que funciona. Então dá a entender que aquela pessoa que não tem aquele símbolo ali, de repente não merece tanto apoio assim, né? O máximo que a pessoa pode fazer é chamar uma autoridade, né, um guincho, sei lá, uma coisa qualquer, mas não dá aquela vida, né? Maçom não, bichinho. Se um carro de um maçom tinha quebrado no meio da estrada e passar um outro neguinho, ele dá a vida para aquele trem ali. Quer dizer, você está separando, mas são casos e casos. Acontece casos ao contrário também, né? Que se ajudam que ajuda outras pessoas também, outras, né? Natal, essas coisas, bacana isso. Bom, então aí a gente fala assim que vai ter uma coisa que vai controlar o mundo, que se chama, né? O pessoal fala, o Illuminati, né? Artistas que fizeram pacto com o diabo, e o pessoal cita até nomes e tal, e uma seita que se chama Illuminati, seita ou religião, será que diabo que é isso, né? Que a gente não consegue chegar no troço, é muito, né? A teoria da conspiração, quer dizer, você tem que estar bitolado numa nheca que você não sabe o que é, quer dizer, você não pode falar nem mal nem bem, porque você não conhece, né? É uma coisa, é um mito, né? Então aí, porque os Illuminati vão dominar o mundo, e bababá. Já estão falando isso há muito tempo, e vou falar, você que se acha um Illuminati, vê se anda mais rápido aí, porque tá demorando demais dominar o mundo, patrão. Ué, pelo amor de Deus, velho. Que tanto tempo esses vão demorar, se vão esperar Jesus voltar? Desculpa, né? Tal, etc, etc. Né? A gente tá só indagando, quer dizer, aqui a gente não tá criticando nada, porque o intuito desses vídeos que eu faço, a gente não é criticar nada, é a gente conversar mesmo. É por isso que eu venho, eu quero chegar em você, principalmente você jovem, você, né? Mocinho, mocinha, garotos, garotas e etc. Jovem tipo eu, 42 anos, jovenzão, estamos na luta, entendeu? Tem que ser assim, cuidar da saúde, isso aqui é corpo, isso aqui daqui a pouco vai acabar, vai morrer, vai acabar, entendeu? Mas o espírito, né? A alma que está aqui dentro, aqui, isso aqui, é eterno, patrão, né? O patroa. Então, bom, quando a gente fala de pacto, que a igreja não passa pra gente, a igreja fala pra gente que a gente tem aqui, por exemplo, eu sou da igreja católica. A igreja prega para mim que eu tenho que colocar meus filhos no catecismo, que fazem catecismo, né? Que dali eles vão aprender a base da religião, que são os santinhos nossos, que a gente confia e tal, etc, etc, etc. Mas a igreja não explica pra gente o porquê que... Aí eles falam que tem que ter a fé, e como de fato é. A fé é a ligação da terra com o espiritual, né? Do purgatório com o plano espiritual maior, que é Deus, né? Ele comanda tudo. Mas a igreja não explica pra gente por que a gente reza tanto, que a gente ora tanto e o trem não vem. A gente fica ali, poxa, pedi tanto esse ano, me desse uma força aí, eu trabalhei tanto e minha vida financeira ainda continua sem ECA. Oh, meu Deus, que país ruim. Aí você já começa a pôr a culpa no prefeito, a culpa no governo, a culpa no deputado, a culpa no vereador, a culpa em tudo, né? Mas, na verdade, é a sua vida que está estagnada. Está estagnada, porque a gente continua no mesmo rumo, né? Se tá ruim pra tu, tá ruim pra mim. É ou não é? Então, aí tem pessoas que caem nessa armadilha de fazer um pacto, né? Aí arranca sangue da mão. Como eu falei, em vídeo ele faz macumba pra ter as coisas e tal, etc. Então, vai lá, quero fazer um pacto aí pega uma galinha preta, não sei o que lá,
Fala, nada disso funciona, patrão, patroa. A primeira coisa que você tem que ter é fé. Mas sim, tem o pacto branco e o pacto negro. O pacto branco você faz, que é o que eu vou ensinar a fazer, eu vou ver se eu consigo fazer nesse vídeo que agora mesmo. Que é um pacto que você vai fazer com Deus. É um pacto branco, a gente fala. É um contrato que você vai fazer simples demais, na base da fé, independente da sua religião, é o pacto que você vai fazer com Deus. Como você pode fazer também um pacto com o diabo. Você pode fazer inclusive com as mesmas coisas que eu vou te falar aqui. E você pode pedir ao diabo ou Satanás. Fica na sua opção. Afinal de contas, é bíblico. Nós somos livres para fazer o que a gente bem entender. Só que depois tem um pagamento. Correto? Então você livre. Faz pacto com quem você achar que deve fazer. Aí, mas voltando ao assunto, as igrejas não passam pra gente que para a gente ter alguma coisa na vida da gente, a gente tem que ter um contrato especial com o plano espiritual. E assim como há ali a Eucaristia, há ali tem um nome que eles falam, não está entrando aqui nesse momento aqui, não está me vindo aqui a palavra, né? Que o pão vira carne, que o vinho vira sangue, etc. Assim como tem todo esse processo, também para você conseguir alguma coisa com Deus, não basta você ficar só no tercinho rezando ou na sua igreja evangélica. Ai, meu Deus, oh Jesus, eu estou aqui, eu quero, por favor, Jesus em nome, não sei o que lá. Não adianta você ficar gritando, porque Jesus não é surdo. Você pode, Jesus Cristo, me dá isso aqui. Você pode falar baixinho que ele ouve, porque é o que está no seu coração que conta. Então, portanto, não precisa de usar nem microfone e muito menos ficar gritando. Desculpa quem faz isso, né? Que é uma forma de tirar tudo de ruim que aconteceu durante a semana, né? Olha que beleza, né? A pessoa sai da igreja até aliviada, porque ela grita, né? Desculpa, mais uma vez, quem faz isso, nada contra, você está no caminho certo também. É uma forma de, né, tirar para fora o que está ruim dentro de você. Então, grita à vontade, fica à vontade, pode gritar. Sem problema. Eu tenho amigos que gritam em algumas igrejas que eles vão ali, eu acho bacana pra caramba, que a pessoa sai de lá até aliviada, né? Quando você tá nervoso, eu acho muito mais bacana uma pessoa nervosa explodir e brigar ali, acabar com aquela situação, do que a pessoa ficar se reunindo por dentro ali, não sei o que lá. Aí depois daqui a um tempo que o troço vira uma angústia, já vem o gatinho preto de novo, trem doido. É só a gente falar de coisa. O pacto. Hoje nós estamos falando de pacto. Já veio um gatinho preto. Ô gatinho, você gosta de vídeo, hein, gatinho? Olha lá. Quem quer fazer um pacto com o diabo tem que usar o gato preto. Tadinho, não usa não. Porque gato preto é de Deus. Isso aqui é de Deus, né? Vai. Pode ficar à vontade, gatinho. Aqui é nosso, né? Então tá, beleza. Para você fazer um pacto, é preferível que você faça, na minha opinião, com Deus. Faça com o diabo se você quiser. Um pacto, gente, é uma coisa muito simples. A gente tem que usar as coisas que na própria Bíblia fala, né? Coisas que, apesar que na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o pessoal matava animalzinho, tipo esse gatinho. Acho que não chegou a morrer na época, não. Eles matavam ovelha e cortavam, né? Que eles chamavam de o sangue do cordeiro. Eles imaginavam que para agradar o Deus deles, eles tinham que cortar a cabeça do bicho, né? Tirar o sangue e colocar não sei aonde lá. Faça ideia o fedor que ficava, né? nas sinagogas que eles falavam, né? Faça ideia o fedor que ficava, aquele trem, que é cheio de sangue. Sangue passou de um dia, já começa a feder. Mas, bom, vamos voltar no assunto. Não esqueci do sangue. Então, gente, o pacto, o que vocês vão fazer? Deixa eu explicar. Faça com Deus, mas se você quiser fazer com o diabo, fica à vontade, viu? É só você colocar um nome lá, Lúcifer, diabo, capeta, o nome que você quiser lá. Mas faça com Deus. Deus, o próprio Jesus Cristo, se você confia em Nossa Senhora, peça a Nossa Senhora para que faça essa ponte para você e tal. Não tem problema não. É como se fosse um pedido material. O que você vai fazer? Deixa eu explicar. Você vai pegar uma folha em branco, ou uma caneta qualquer, não precisa ser de pena, disso, daquilo, outro, que quando o pessoal vai fazer pacto, não sei com quem, isso tem que ser caneta de pena, não. Uma caneta comum só para você escrever mesmo. Escreva tudo que você quer. Olha, eu quero tal coisa, eu quero felicidade, eu quero ser bem sucedido na minha profissão. Eu vou pedir esse ano isso aí. Né? Graças a Deus está muito bem, mas eu quero né, chegar a um ponto maior. É isso que a gente batalha na vida. Né? Eu vou querer ser pobre pro resto da minha vida? Não, eu quero crescer, pô. Né? Então você pede ali o crescimento financeiro que vem junto com isso aí, com o seu trabalho. Não existe
eu quero fazer um pacto, eu quero ganhar na Mega Sena, acabar com meus problemas. Não, aí vai começar, ninguém vai te matar pra catar seu dinheiro. Sacou? Tem que crescer aos pouquinhos, degrau por degrau. Aí você pede lá a sua parte financeira. Não esqueça de pedir saúde para você e seus familiares. Não esqueça de pedir também a felicidade para você e seus familiares, seus amigos, quem você quer que venha felicidade, né? Se tiver um encaiado aí que quer casar para ser feliz, faz o que você peça, coloca no papel tudo que você quer. Depois que você colocou no papel tudo que você quer, você vai colocar para quem você quer que vá ao mundo espiritual. Eu quero que vá para Deus, então, que é o maior, né? Aquilo que eu falei, eu não vou ficar conversando com a boiada, não, eu vou direto no chefão lá, o líder, que eu acho que vai resolver mais fácil. De repente é mais difícil de chegar, porque não vem de uma hora por outra, de repente é mais difícil de chegar nele, mas eu prefiro nele. Cair na hora e cair na mão dele, tá resolvido meus problemas. Aí você pede tudo que você precisa e lá no finalzinho você assina o seu nome, meu nome é fulano de tal, estou em fase de crescimento nesse plano espiritual, que é o purgatório, e peço com carinho que me ceda o que eu estou pedindo, entendeu? Aí você vai pegar uma vasilha, tem que ser não precisa ser de metal, né? Essas vasilhas que não seja de plástico, coisa vagabunda. Pega um troço que dure, né? Aí você vai encher, no fundo daquela vasilha, você vai colocar algumas folhas de louro, né? Uma hora eu vou estudar por que folha de louro, né? Não entendi essa da parte do louro não, mas fala, tem por louro. Você coloca umas folhas de louro no fundo, né? Deve significar pureza, uma coisa desse tipo aí. Depois você pega o papel seu, todo pedido que você fez, com pacto, com quem quer que você seja, se foi com Deus, se foi com o diabo, o problema é seu. Entendeu? Eu prefiro fazer com Deus. Você dobra direitinho, coloca no fundo da vasilha, e em cima daquela vasilha você coloca açúcar, né? Bastante açúcar, até cobrir quase tudo, tá bom? Até chegar no finalzinho ali. Em cima do açúcar, você vai colocar mel. Por que mel? Já viu o que as abelhas fazem? Elas produzem mel e elas são capazes de morrer para proteger a sua comunidade, para proteger os seus, né? Então o mel é capaz de morrer para proteger a rainha. Capaz não, morre. O zangão morre para proteger a rainha, correto? Então aquele protetor, anjo, ou então os seus capetinhos, se você quiser, o problema é seu, vai te proteger naquela situação ali, aquilo que você quer vai vir para você. Porque vão trabalhar em cima disso. Aí é como se fosse uma conexão que você tem já escrita e assinada. Vai guardar aquilo ali num lugar que ninguém mexe, obviamente, que nenhuma criança mexe. Aí você vai estar fazendo um pacto com quem você quiser. Eu vou fazer com Deus. E estava esquecendo. Não se esqueça de colocar 10 moedas. Eu vou colocar 10 moedas de R$1, mas se você tiver aí 10 moedas de qualquer valor, fique à vontade. Eu vou colocar de R$1. E aí você também tem que arrumar 3 velas. 3 velas brancas se você for fazer um pacto com Deus. Agora, se você for fazer um pacto com o diabo, Satanás, etc, se você acha que de repente vai vir mais rápido para você, eu não sei porque eu não vou fazer com ele, né? Então, eu não sei se o meu vai demorar mais ou menos, né? Mas com a fé, eu acredito que o meu vai ser bem rapidinho, se Deus quiser, né? Se você for fazer um pacto com o guru, você tem que arrumar 3 velas vermelhas grossas, tá? Porque é pesado o trem dele. O trem dele é um pouco mais pesado. E coloca e deixa queimando em uma noite inteirinha até o dia amanhecer. Porque já diz e está na Bíblia, assim que o sol aparecer ao 3º dia, né, será revelada a luz para o mundo, que foi Jesus Cristo. Abração, faça pacto ou com Deus ou com um anjo de Deus, que pode ser o seu diabo aí, você que sabe, fica à vontade, boa sorte.